poder assimilar melhor, temos aqui um verbo, considero. Considero o quê? Considero meus alunos. Eu considero meus alunos, tá? Então, verbo transitivo direto, esse aqui é o objeto direto deste verbo, tá? Ou seja, ele completa o sentido desse verbo. Porque se eu disser só considero, o verbo fica incompleto. Considero o quê? Meus alunos. Só que eu quero qualificar esses meus alunos. Então, eu digo que eu considero os meus alunos inteligentes. Considero meus alunos inteligentes. Então, verbo, objeto direto do verbo considero, predicativo do objeto do verbo meus alunos, certo? Esse predicativo poderia ser: considero os meus alunos. Eu poderia dizer que eu considero meus alunos preguiçosos, mas não é o caso de vocês, né? Então sai essa fichinha. Considero os meus alunos dedicados. Esses são vocês, tá? Então, eu considero, verbo, meus alunos, objeto direto do verbo considero, predicativo, dedicados. Veja bem, esse tipo de oração, tá? É classificado aqui um predicado verbo nominal. Por quê? Eu tenho o verbo, que indica ação. Eu tenho o objeto do verbo, que indica a ação direta, tá? E tem uma palavra que qualifica o objeto. Então, eu tenho um nome e tenho um verbo. Os dois na mesma oração. Por isso, eu tenho um predicado verbo nominal, certo?